Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale e pela BrisaNet TV, canal 137. O nosso convidado de hoje é o professor da Faculdade de Medicina, mestre em Clínica Médica, Dr. Eric Pires Lisboa. Doutor Eric, que honra mais uma vez recebê-lo aqui em nossos estúdios, né? Sempre com muita cortesia, com muito carinho, está aqui nos proporcionando aulas de medicina, né? Hoje, Dia Mundial do Diabetes. Por que, doutor, esse dia? Muito obrigado, Leite, novamente pela participação. Hoje é um dia bastante especial para os médicos que trabalham com diabetes, né? Os clínicos, os endocrinologistas, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Esse dia surgiu, né, no final dos anos 90 para homenagear o Frederic Banting, que foi o professor do Dr. Charles Best, da Universidade de Toronto, que foram os médicos que conseguiram isolar a insulina. E a partir daí iniciou-se o tratamento para o diabetes de modo efetivo e com qualidade. Até então não existia tratamento. Até então não existia tratamento, a mortalidade era altíssima. Pacientes com diabetes que necessitavam de insulina morriam em questão de meses. Então, o Frederic Banting foi o orientador do Dr. Charles Best na sua dissertação de doutorado e ele nasceu no dia 14 de novembro e não por acaso, e talvez por acaso, foi no mês de novembro que também eles testaram pela primeira vez no ser humano a insulina que eles haviam purificado, e essa criança que tomou a insulina, ela conseguiu sobreviver e viveu por um curto período de tempo, porque acabou falecendo de um acidente automobilístico. Morreu numa queda de moto, mas não morreu do diabetes. Então é esse o dia comemorativo do combate ao diabetes. Dia mundial, né? Dia mundial. Passagem mundial, né? Isso. Além disso, a grande filantropia, né, do Dr. Frederic Banting, porque no ano seguinte, em 1922, o Dr. Frederic Banting e o Dr. Charles Best foram agraciados com o Nobel da Medicina naquele ano. Foi o primeiro Nobel que os cientistas ganharam com menos de um ano da sua tese de publicação ou da sua demonstração. Para você ver a importância da insulina e do tratamento da insulina. Eles salvaram muitas vidas. E todo o dinheiro do prêmio do Nobel foi revertido para a fundação da Universidade de Toronto, para que se houvesse a disponibilidade de um desenvolvimento da purificação dessa insulina e que essa insulina fosse vendida para todo mundo de modo barato e acessível para todos. Para você ter ideia, ele vendeu a patente da insulina por $1 canadense. Ele não vendeu, foi uma mera ilustração, né? Exatamente, apenas uma venda formal, porque como eles tinham registrado a patente... Até então, o número, ou seja, portador de diabetes ia a óbito. Não existia um tratamento específico, eram tratamentos dietéticos, eram tratamentos à base de extratos, mas não existia um tratamento eficaz e efetivo como a insulina, que ainda hoje, você tem ideia, foi purificada e iniciado o tratamento em 1921, novembro de 1921, e ainda hoje não existe um tratamento tão eficaz para o diabetes como a insulina. Que bom, né? É verdade. Bom. Doutor, 14 de novembro, lógico, o senhor disse que era em detrimento, né? Sim. É uma homenagem a esse cidadão. Mas por que, assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, não sei aí, não criou, não intitulou, digamos assim, nós estamos no mês de novembro, mês azul, mês de prevenção de câncer de próstata, né? Sim. Não existe nenhum título, a uma cor a ser atribuída em homenagem ao diabetes, ou a esse cidadão que cuidou, né, que criou? Curiosamente, o Novembro Azul, Leite, foi criado exatamente para o combate do diabetes no início da década de 90 pela Organização Mundial da Saúde. No entanto,
Em 2007, ou seja, mais de 17 anos depois, foi criado também, né, a campanha do Novembro Azul para o câncer de próstata. E esse se popularizou mais até do que o próprio Dia Mundial de Diabetes, o Novembro Azul do Diabetes. O símbolo do combate, né, do diabetes pela Organização Mundial de Saúde é exatamente um círculo azul, né, que congrega exatamente a questão de que é uma doença universal, que é uma doença que muitas vezes não tem começo, nem se sabe exatamente como ela pode terminar. Então esse círculo azul, né, foi colocado como um símbolo indefinido. Exato. Né? O símbolo do combate ao diabetes, exatamente pela sua complexidade e pela sua dispersão no mundo como um todo. Com o apoio da distribuidora Judebalas. Mês Azul, mês de prevenção de câncer de próstata, e a Judebalas com um mês totalmente promocional. Sábado, domingos e feriados você vai encontrar preços especiais na distribuidora Judebalas. Lá você vai encontrar balas, bombons, biscoitos, chocolates, chicletes, salgadinhos e muito mais. Na Judebalas você vai encontrar todas as delícias com preços pequenininhos para você fazer a festa da criançada. A Judebalas fica na Rua São Paulo, 1184, no centro de Juazeiro do Norte. Inaugurou recentemente a sua mais nova filial, que fica na Avenida Elton Gomes, número 2001, no bairro Pirajá, aqui em Juazeiro do Norte. Distribuidora Judebalas, Novembro Azul, programa Café com Leite. Um abraço a todos que fazem a Judebalas aqui na região do Cariri. Doutor, azul em detrimento dessa homenagem ao diabetes, aí veio aqui a campanha do câncer de próstata, bem-vinda. Claro. Diga-se de passagem, claro, né? Bem-vinda. Inclusive, teremos aqui doutor Edgar, doutor Micael, médicos urologistas que estarão aqui no nosso programa também durante esse mês, que é para a gente conversar muito sobre esse tema, né? Perfeito. Mas vamos aqui, lá no mês antes de agosto, setembro, não Sim. sei, um mês aqui, nós temos um mês aqui atrás, setembro, é o mês amarelo e mês verde, né? Isso. Amarelo e verde, que me parece que é do suicida e do endocrino, enfim. Várias cores. Exato. Então vamos nos propor aqui o programa Café com Leite a dar ênfase a essa publicidade. O senhor aqui no Cariri, como um médico que é conhecido, né, em tratamentos, diga-se de passagem aqui, tratou do meu pai também com diabetes, quando vivo era, né? Uma grande honra, viu? E eu que digo, né? Então vamos, assim, digamos, atribuir uma cor, talvez, não sei, vamos criar essa campanha paralela aí ao câncer de próstata também para ver. A campanha realmente existe já, como eu falei para você, desde o início da década de 90, mas realmente existe uma ênfase muito grande realmente na próstata aqui no Brasil. E assim, como eu falei para você, curiosamente acabou tendo-se uma dimensão maior do câncer de próstata do que o de diabetes. E a doença, o diabetes, mata muito mais do que o câncer de próstata, porém, talvez por uma falta de engajamento, né, das sociedades, talvez por isso, né, uma falta de engajamento ou uma falta de articulação do ponto de vista político, né, nos órgãos de saúde, nos órgãos públicos de saúde, para que se pudesse expor mais essa questão do diabetes como um todo no Brasil. E o diabetes ele é especialmente alarmante no nosso país. Sim. É uma doença que vem crescendo de modo assustador no nosso país e não temos uma mobilização, né, que possa impactar de modo eficaz nessa questão desse crescimento. Doutor, mas fica aqui novamente o nosso convite. Nós nos oferecemos, né, através do programa Café com Leite, para contribuir com essa publicidade, viu? Sinta-se à vontade e já fica o marco todo mês de novembro aqui, o senhor vai ter que vir falar sobre diabetes, porque, como o senhor disse, vem crescendo de forma significante, né? Alarmante. E isso é muito, como o senhor disse também, que vem matando muito mais do que o câncer de próstata, né? Para você ter ideia, né, a principal causa de mortalidade no mundo todo são as doenças cardiovasculares. E os diabéticos, 85% deles têm alguma complicação cardiovascular. Então, você tire por essa situação a proporção do impacto da doença sobre a mortalidade.
um impacto muito grande. E não tem idade. O diabetes, normalmente, o que é mais frequente e mais comum é o diabetes do adulto. Costuma ter uma prevalência maior no adulto. Embora você possa ter diabetes em qualquer faixa etária da vida. Tá? Existe 2 tipos de diabetes clinicamente importantes, que são os diabéticos que são dependentes de insulina, chamados de diabetes tipo 1, e os diabéticos que não são dependentes de insulina, que são os diabéticos tipo 2. No tipo 1, a prevalência maior é na faixa etária infanto-juvenil, enquanto o do tipo 2, que é o mais prevalente, o mais comum, costuma ser na idade adulta. Dr. Eric Pires Lisboa, aqui no programa Café com Leite, com apoio das farmácias Gentil. Vamos falar na maior rede de farmácias da região, Farmácia Gentil. Nas farmácias Gentil você vai encontrar o maior sortimento de medicamentos e produtos de beleza, entre outros, com preços acessíveis. Nas farmácias Gentil você vai aferir a sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados, atende 24 horas para seu conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você vai receber o seu medicamento no conforto da sua residência. Você vai encontrar umas farmácias Gentil pertinho de você, em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades para melhor lhe atender. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos que fazem as farmácias Gentil aqui na região do Cariri. Dr. Eric, qual a proposta do Dia Mundial do Diabetes? Bom, Leite, o Dia Mundial do Diabetes veio com essa proposta de difundir, né, de mostrar a questão da doença, do diabetes no mundo todo, né, mostrando que é uma doença que é extremamente prevalente, que tem uma morbimortalidade muito alta, que precisa ser vista com mais atenção pelos órgãos públicos de saúde como um todo, porque o impacto dessa doença, né, nos cofres públicos e na saúde, nos sistemas de saúde no mundo todo é muito alto. E principalmente porque o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente, ele é uma doença potencialmente prevenível. A gente tem como atuar de maneira adequada, com educação e saúde, melhorar esses impactos, reduzir a prevalência da diabetes no mundo todo. O Dia Mundial foi inclusive chancelado pela Organização Mundial da Saúde, exatamente com esse intuito de tentar reduzir o impacto da prevalência da doença, né? Se acreditava, na década de 90, que nós iríamos ter em 2020 algo em torno de 250 milhões de pacientes diabéticos no mundo todo. Mas nós chegamos já em 2010 com 350 milhões de pacientes diabéticos no mundo. E a previsão era 2020. 2020. Né? Isso na década de 90. Então, a prevalência aumentou muito mais, né? E o impacto foi muito maior. Então, espera-se que vá se chegar em 2030 com algo em torno de 350 milhões de habitantes. No entanto, se continuar nessa perspectiva de crescimento, mantiver-se dessa maneira, nós vamos chegar em 2030 com mais de 500 milhões de pacientes diabéticos, ou seja, quase meio bilhão de pessoas diabéticas no mundo todo. Até porque esse crescimento está configurado porque é uma doença hereditária, né? Sim, é uma doença que ocorre exatamente por conta de alterações metabólicas que foram essenciais para a sobrevivência humana, né? O principal fator que está relacionado à doença é um fator chamado de resistência insulínica. Essa resistência insulínica todos nós temos, só que o que acontece? Ela é essencial porque nós tínhamos uma frequência de alimentação muito errática antes de conseguirmos dominar a agricultura e tornar a agricultura industrializável, como aconteceu no século passado. Certo. Entendeu? Então, com essa distribuição maior da capacidade de produção de alimentos no mundo todo, houve também uma maior distribuição desses alimentos, houve um maior acesso desses alimentos como um todo, principalmente nos países em desenvolvimento, de forma que a alimentação agora ela é produzida para venda a um custo baixo, né?
porém, a qualidade desse alimento que chega a essas pessoas de baixa renda não é adequada. Então, essas pessoas acabam não tendo um acesso adequado a uma necessidade de proteína adequada, de carboidratos, que são os açúcares, adequadamente, e também das gorduras adequadas. Então, acaba focando mais nos carboidratos, porque são exatamente esses que são mais produzidos no mundo todo. É onde o que se produz em grãos. Então, milho, arroz, o centeio, a cevada, o trigo, todos esses são grãos que são produzidos e que vão se transformar em alimentos, né? E esses alimentos são ricos em carboidratos e é exatamente essa a maior distribuição. Então, a gente precisa observar que essa distribuição alimentar no mundo todo vem se disseminando muito, né? As pessoas pobres estão tendo acesso a esse tipo de alimento, no entanto, é um alimento extremamente inadequado. Então, a gente precisa ter em mente que a gente precisa mudar também as características dos alimentos e uma melhora na qualidade de vida como um todo, porque senão esse número vai chegar a meio milhão Devemos fácil. nos mostrar que somos mais capazes do que a própria doença, né? É verdade. Doutor, vamos tomar água? Sim. Faço questão de lhe servir aqui a água Obrigado. mineral São Geraldo. Quer saber mais sobre diabetes? Aguarda só mais um pouquinho, porque exames preventivos é com o laboratório LAMIC. Vou preparar um café aqui para o nosso convidado, mas falar no maior e melhor laboratório de análises clínicas da região do Cariri, que atende a toda a nossa região, desde Campos Sales, passando por Araripe, Juazeiro, Caririaçu, Milagres, Mauriti, dentre outros municípios aqui da região. Você encontra sempre um pertinho de você, um posto de coleta do laboratório LAMIC. É muita tradição, é muita modernidade. A modernidade aliada à tradição é excelência, análises clínicas, os melhores exames, preços especiais durante todo o mês de novembro, mês azul, mês de prevenção de câncer de próstata e também o mês de prevenção à diabetes, conforme estamos conversando aqui com o Dr. Eric Pires Lisboa. Afinal de contas, é tradição, é credibilidade, é análises clínicas especial, é no laboratório de análises clínicas, Laboratório LAMIC. Doutor, vamos saborear esse café aqui. Sim. Como eu disse, se você quer saber mais sobre diabetes, não saia daí, não mude de canal, porque é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas e facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso,
O Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Como sempre, neste intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome preparado com a água mineral São Geraldo, acompanhado de uma deliciosa torrada da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem com qualidade, então você deve sempre adquirir os produtos Pão Nosso. Pão de forma, pão de leite, o sequilho, as torradas, dentre tantos outros com sabores incomparáveis, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso você encontra nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 35716313. A indústria de pães Pão Nosso fica em Juazeiro do Norte, na segunda etapa do Novo Juazeiro, na rua Marcos José Rodrigues, número 36. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso. Os produtos Pão Nosso você encontra em todo o estado do Ceará, Piauí, Paraíba e também no estado da Bahia, aqui da terra do Padre Cícero. Doutor Eric, desde 1921, quando se descobriu a insulina, de lá para cá esse número de pessoas com diabetes vem aumentando, existe um controle. Como é que andam esses números? Ok, Leite. Realmente a descoberta da insulina aumentou muito a expectativa de vida do paciente diabético, consequentemente aumentou-se a prevalência do diabetes no mundo, As pessoas não morriam mais de diabetes, nem da descompensação do diabetes. Então, realmente houve um aumento da prevalência do diabetes. Só para você ter ideia, atualmente acho que diabetes é a doença que mais se estuda no mundo todo, que mais se publica, que mais se trabalha em termos de pesquisa farmacológica em busca de medicações que tratem o diabetes. Desde a descoberta da purificação da insulina, lá em 1921, até os dias atuais, nós temos vários tipos de insulinas já em uso, do ponto de vista clínico. Você tem ideia, já existiu a insulina que era a base de animal, que é aquela que foi purificada na década de 21, em 1921. Depois se aperfeiçoou, se purificou a insulina ainda mais para a chamada insulina monocomponente no final da década de 60. No início da década de 80 surgiu com a engenharia genética a insulina humana recombinante. Depois, com o desenvolvimento dessas tecnologias, começou a surgir as insulinas que são chamadas análogas da insulina humana, que têm ações semelhantes à nossa insulina. E mesmo assim, a quantidade de pacientes diabéticos continua aumentando e a mortalidade deles também. Então, realmente,
a gente precisa olhar, né, com um olhar mais crítico, com um olhar mais voltado para a necessidade de tratar esses pacientes para reduzir a morbimortalidade da doença. Então a gente precisa muito, né, engajar as pessoas que trabalham na saúde pública no sentido de buscar realmente, fazer buscativa desses pacientes para que se possa tratar adequadamente. Alguns estudos realizados no Brasil na década de 80, né, e que desde então vem saindo muitos dados importantes e interessantes em nível de Brasil, observou-se que no final da década de 80 foi o primeiro estudo epidemiológico mostrando a incidência de diabetes no Brasil. Naquela época nós tínhamos 7,5% da população, né, entre 30 e 65 anos de idade, que é exatamente o maior pico do surgimento do diabetes tipo 2. Então, eram 7,5% da população. E, atualmente, acredita-se que existe em torno de 10 a 12% dessa população. Então, essa população aumentou ainda mais a prevalência. Considerando o número de habitantes, né? Exatamente. E aumentou tanto em números relativos, a porcentagem, como também em números absolutos. Então, anteriormente se acreditava que se tinha em torno de entre 8 e 10 milhões de habitantes, e hoje a gente tem mais de 15 milhões de habitantes diabéticos no Brasil. Mas o senhor atribui essas causas desse crescimento em detrimento da falta, digamos assim, do cuidado das pessoas, ou o estudo dos cientistas ainda não chegou a uma cura, digamos assim? Realmente, assim, a doença, como a gente falou, é uma doença potencialmente prevenível. Então, parte do princípio que a educação é um fator preponderante. Então, quando a gente sabe que tem alguém diabético na nossa família, a tendência, né, é que a gente passe, então, a se cuidar mais, prevenindo ao resto das pessoas que se evite e que comece a se trabalhar precocemente antes que as doenças surjam nos outros descendentes. No entanto, né, o que se observa na maioria das vezes, e principalmente nas pessoas com menor nível de estudo e de conhecimento, é esconder a doença. Né? Porque muitas vezes é estigmatizante para aquelas pessoas se dizer diabética, né? Porque ainda existe marcadamente o estigma da morte da doença do diabetes, que na realidade hoje não é tão precoce, não é tão presente como foi no passado recente. Sim. Né? Você pode dizer, ou seja, é passiva a convivência com a doença. Né? Exato. Mas você pode dizer assim, não, Érico, mas já tem mais de 90 anos da descoberta da insulina, isso não é um passado recente, mas se a gente perceber que o diabetes já foi descrito há muitos milhares de anos e que matou durante todo esse período e que só agora, né, no século XX, é que começou a se tratar do diabetes efetivamente, então a gente ainda pode dizer que é uma doença estigmatizante. Né? A doença ela deve ser levada, né, deve ser enfrentada de modo real e de modo empático. Ou seja, a gente tem que saber que tem, trabalhar com isso e fazer com que a gente possa prevenir. Porque a doença ela é prevenível. Então, se eu tenho um pai ou uma mãe diabética, eu preciso ter essa noção de que essa genética veio para mim. Certo. Então, se eu não me cuidar, se eu continuar seguindo o mesmo caminho que meu pai ou minha mãe fez, então naquela idade eu vou também desenvolver o diabetes. Né? A tendência é essa. A tendência é essa, exatamente. Então, eu posso modificar alguns fatores relacionados, sim, porque a doença, embora seja genética, o fator ambiental ela é muito importante. Certo. Porque ele é o gatilho, né, disparador da doença. Então, se eu não ativar o gatilho, eu não vou ter a doença. Sim. Ou eu posso tê-la de modo mais tardio. Tá quanto certo? Mais tardio. E quanto mais tardio, melhor, porque a doença ela vai ter um impacto menor na questão da minha saúde e da minha qualidade de vida. Então, eu preciso efetivamente trazer a doença para dentro de mim, quando eu a tiver, e também para fora de mim, mostrando para os meus familiares que essa doença pode ser prevenida.
né? Mas aí é sempre aquela coisa, digo o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, é preciso realmente tirar um pouco esse conceito das pessoas para que a gente possa, então, melhorar a qualidade de vida. A gente trata muito o paciente diabético e existe muito isso, né? O pessoal diz assim, doutor, olha, eu fui... o diabetes deu um pouquinho alto essa consulta aqui, doutor, porque semana passada foi o dia do aniversário de minha irmã. Justifica, né? Exato. Foi o dia do aniversário da minha irmã. Então tinha uns docinhos e acabaram trazendo lá para casa e eu acabei indo para lá também, acabei comendo. O senhor sabe, né, doutor? Então, na realidade, a gente precisa trabalhar isso nas pessoas. Será que é realmente necessário eu colocar e oferecer esse tipo de alimento, sabendo que metade da minha família é diabético, apenas para justificar para a sociedade ou para os amigos que eu estou ali servindo ou fazendo alguma coisa palatável, o que é socialmente aceito, né? É a mesma coisa do pessoal chegar, né, e fazer um aniversário de criança e estar se servindo bebida alcoólica. Mas, poxa vida, criança não bebe. Então, se você começa a beber na frente da criança, a criança vai achar que aquilo dali é natural e é adequado para ela. Né? Então, a gente também precisa ter essa mesma percepção. Exatamente, ter essa mesma percepção para o diabetes. Né? Porque é uma maneira de a gente tentar impedir a progressão da doença no futuro. Né? Com o apoio da Joaço Atacadista. Alô serralheiro, alô construtor, se você está procurando produtos de qualidade para a sua ou construção, eu vou te recomendar a maior distribuidora de ferro e aço do interior de todo o Nordeste, a Joaço Atacadista. Só lá na Joaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor em produtos como ferro, aço, madeirites resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pino com o melhor preço da região. Venha para a Joaço Atacadista e faça o seu orçamento sem nenhum compromisso, com uma equipe qualificada, com um atendimento diferenciado. A Joaço Atacadista atende pelo telefone 3571-8888 e também pelo site joaço.com.br. Joaço, nosso produto é aço e nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Joaço Atacadista o maior centro de distribuição de ferro e aço do interior de todo o Nordeste. Doutor, o governo, o serviço público, vem contribuindo para um controle ou uma redução dessa doença? Olha, o governo ele paga, né, muito caro ao tratamento das complicações do diabetes. E, curiosamente, o impacto do custo de saúde do diabetes na saúde brasileira é muito alto. Porém, a gente não vê o mesmo engajamento, né, na terapêutica na questão da prevenção. Então, como você mesmo falou, olha, o Novembro Azul, estávamos nos lembrando da próstata e não sabia que tinha o de diabetes, mas existe e era anterior. Né? Então, assim, as pessoas então nunca se engajaram efetivamente em prevenir e tratar a doença do diabetes. Né? Porque causa realmente aí existe, seria motivo de estudo realmente para tentar se saber por que essa situação de modo mais, vamos dizer assim, mais claro para a gente oferecer uma resposta adequada a isso. Então a gente precisa realmente, né, mobilizar os gestores, né, os profissionais de saúde e a sociedade como um todo para a prevenção da doença. Certo. Porque a gente tem como fazer isso e é fácil de fazer. Faço essa pergunta, doutor, porque olha, eu vejo assim num período, por exemplo, de carnaval, há uma publicidade muito grande, digamos assim, e uma oferta, digamos, de preservativo, para evitar o quê? Para evitar uma doença como o HIV. E eu costumo dizer aqui no nosso programa que o HIV é uma doença que nós sabemos como prevenir. Não precisa o governo dizer para a gente gastar tanto quanto com publicidade, né? Doar preservativo, né? Num período mais agressivo, eu diria assim, e no entanto, uma doença como essa, o gasto é pequeno, né? O custo... Que essa eu não tenho como, eu tenho como talvez adiar. Exato. Mas, digamos assim, eliminar ou deixar de adquirir, eu não tenho como, não, né? É verdade. Realmente, assim, a proposta de educação em saúde, ela é uma coisa interessante, porque quando você está educado
para ter saúde, raramente você adoece. Os países de primeiro mundo, você tem uma incidência muito baixa do diabetes, tá certo? E nos países desenvolvidos, a incidência do diabetes vem baixando gradativamente ao longo das décadas. E, infelizmente, ela vem aumentando nos países em desenvolvimento. Para você ter uma noção, a região onde mais cresce a população diabética é exatamente na África subsaariana e no Oriente Médio. Exatamente onde estão os grandes bolsões de pobreza. Certo? Então, assim... Falta, digamos assim, de uma orientação, de educação, exato, né, em termos. Exato. Depois dessas regiões, onde mais cresce é a América Latina. Somos nós no Brasil, somos nós latino-americanos. Mas esse crescimento não seria em detrimento da população que vem crescendo desordenadamente? Infelizmente também? Não. Né? Como a gente falou, a prevalência inicial era 7,5%, hoje já está em torno de 12%, em alguns lugares até 15%, ou seja, praticamente dobrou o número de porcentagem de pacientes. Em números relativos e absolutos. Relativos e absolutos, exatamente. Então, houve realmente um acréscimo da doença, o que acabou favorecendo, né, essa questão da explosão demográfica do diabetes no mundo todo. E o custo do tratamento do diabetes, quando feito de maneira eficaz, ele é muito barato. É muito barato. A gente pode reduzir o impacto dos gastos em saúde se a gente conseguir tratar efetivamente o paciente diabético, tá certo? Porque a gente vai reduzir vários fatores mórbidos e vários fatores mortais que mata realmente as pessoas com as doenças cardiovasculares. Doutor, e com um preço bem baratinho, né? E um preço bastante barato. Bem mais barato. Vamos tomar água? Vamos lá. Água mineral São Geraldo com o programa Café com Leite. E agora eu vou preparar mais um café para o nosso convidado, doutor Eric Pires Lisboa, aqui no programa Café com Leite, falando sobre diabetes. Com apoio, é claro, da água mineral São Geraldo. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve, é pura, pois ela é extraída da fonte engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo, e também o nosso café sem nome para o nosso convidado. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número 1 no mercado, é sinônimo de saúde. Aqui em Leite Contabilidade só se consome água mineral São Geraldo. E também preparamos um café para o nosso convidado aqui com a água mineral São Geraldo, é claro. Quer saber mais sobre diabetes? Como se cuidar? Aguarde, no próximo bloco nós estaremos de volta. É rapidinho. Você sonha e a Marmoraria Juazeiro planeja e faz. Qualquer projeto e instalação de mármore e imóveis planejados para seu imóvel deve ser feito por uma empresa que possua uma equipe de profissionais treinados, pois a má utilização podem prejudicar o material. Além disso, a medição e execução dos projetos devem ser feitos de forma perfeita e personalizada. Mármores e móveis de qualidade com diversas opções e cores você encontra na Marmoraria Juazeiro. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem.
Faça sua reserva pelo telefone 3511-4087. A pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na Rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Juaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Juaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, pela BrisaNet TV, canal 137, hoje conversando com o médico Dr. Eric Pires Lisboa, conversando sobre diabetes. Por falar em diabetes, por falar em cuidados com a saúde, a Leite Contabilidade está promovendo a segunda campanha de doação de sangue. É sábado agora, está chegando o dia. Precisamos de você, precisamos da sua ajuda, da sua contribuição. Sábado, dia 18, é uma manhã inteira de lazer, de conforto e segurança. Você faz a sua doação lá na Leite Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte. Toda a equipe do Hemócio estará presente para te receber e também a equipe da Leite Contabilidade para te receber com muito carinho. Se você não pode vir, como eu disse nos programas anteriores, não tem problema. Nós aceitamos qualquer pessoa. Traga um parente, um primo, um tio, um vizinho, até o vizinho lá da outra esquina, da outra rua. Não tem problema, é teu amigo, vai lá buscar, traz aqui e com certeza ele será muito bem-vindo e é uma causa extremamente nobre. Não tenha dúvida disso. Não é isso, doutor? É verdade. Fazer uma doação sem olhar aqui e salvar vidas, né? Com certeza. Isso é uma grande homenagem que você está fazendo aí para as pessoas que precisam, né? Um grande trabalho social realmente e que todos devem realmente contribuir com isso. O Brasil precisa aumentar bastante a sua taxa de doação de sangue. Inclusive nós vamos convidar o pessoal do Hemócio para vir falar aqui sobre essa questão da doação e saber e dar algumas explicações, porque tem gente que pretende, deseja doar e não sabe como, e tem dúvidas, etc. Enfim, se você não puder no dia 18 vir conversar com o pessoal do Hemócio, o Hemócio vai estar também no programa Café com Leite. E anote aí, se você tem aquele celular, dá para baixar no Google Play lá o aplicativo do programa Café com Leite, você vai assistir esta edição do programa com o Dr. Eric Pires Lisboa falando sobre diabetes e todas as edições do programa Café com Leite. E o melhor, novidade, você baixa lá, você vai encontrar um guia Café com Leite. O que é? Lá você vai encontrar médico, advogado, supermercado, lanchonete, todos os endereços, telefone, você vai encontrar com a maior facilidade no aplicativo do programa Café com Leite, lá na guia do programa Guia Café com Leite, viu? Guia Café com Leite.
que está inserido no aplicativo do programa. É mais uma novidade do programa Café com Leite, levando informações para você. Doutor, sintomas da diabetes. As pessoas que são portadores ou estão acometidas dessa doença, quais são os sintomas mais comuns que Muito bem. sentem? Os sintomas geralmente são quando a doença já está descompensada, né? Quando o paciente já está com a glicose, que é o açúcar no sangue, bastante alterado. Os principais sintomas que caracterizam bem a doença são as chamadas polis, né? A poliúria, que é o excesso de urina, a quantidade de frequência e de volume urinário. É a polidipsia, ou seja, aquela vontade de beber bastante água, certo? A pessoa fica com bastante sede. E a polifagia, que é uma fome excessiva, a pessoa come várias vezes e come bastante, certo? São fortes indícios. São os sintomas mais característicos, né? são os sintomas mais característicos da doença. Um dos sinais pode ser a perda de peso, entendeu? O paciente, ele está ali, de repente ele começa a perder peso mesmo comendo muito. Então, a presença desses sintomas com perda de peso, se pensa fortemente em diabetes e um diabetes descompensado. No entanto, Leite, menos de 20% das pessoas, dos diabéticos, vão ter alguns sintomas. A grande maioria dos pacientes sequer sentem alguma coisa. E quando sentem, normalmente são sintomas inespecíficos, como cansaço, fadiga, dores, né, dores nos membros inferiores, dores musculares, tá certo? E não conseguem relacionar com a questão da glicose elevada, mesmo ele estando eventualmente com uma poliúria, ou seja, com excesso de urina, ou eventualmente bebendo um pouco mais de água, e muitas vezes ele relaciona a sede, não, porque agora está mais quente, doutor, estou bebendo mais água e tal, e na realidade o paciente está com a glicose bastante elevada. Então, muitas vezes está assintomático. Daí a importância de se fazer campanhas, né, rotineiras de investigação, de busca desses pacientes diabéticos. Né? Ano a ano, quando se faz essas campanhas, se detecta muito paciente diabético. E como eu falei no início, a prevalência de pacientes diabéticos que desconhecem a sua doença é a metade das pessoas diabéticas no país. Então, é um índice alarmante. Você imagine, né, 7,5 milhões de pessoas, quase o estado do Ceará todo, né? O estado do Ceará tem 9 milhões de habitantes. Se estima que talvez na região Nordeste tenha-se essa quantidade quase de pacientes diabéticos ao todo. Então, é muita gente diabética que não sabe, né? E que vai saber que tem diabetes quando? Quando tiver um infarto. Aí quando tiver um derrame, já é tarde, né? Exatamente. Quando tiver uma lesão no pé e a lesão não cura, não cicatriza, quando vai lá, é o diabetes que está associado àquela situação. Então, a gente precisa realmente prevenir. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Você, empresário do ramo alimentícios, precisando comprar carnes de qualidade, te recomendo aquelas com selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. No Frigorífico Industrial do Cariri, você vai encontrar produtos de procedência que atendem a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca tempo, fale já com um dos nossos gerentes e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região. Avenida Paulo Maia, número 2000, atendendo também pelo telefone 3511-2033. Frigorífico Industrial do Cariri. Neste sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Doutor Eric, e diga-se de passagem, uma doença silenciosa, né? Perfeito. Então, a diabetes ela é uma doença silenciosa, na maioria das vezes. Então, a gente precisa realmente estar ciente de investigar. E aí, aquela coisa, como é que eu posso investigar? Em quem que eu vou investigar? Eu vou sair aí dosando açúcar de todo mundo? Não. Né? A gente pode racionalizar essa pesquisa, essa busca ativa nesses pacientes. Então, pessoas com mais de 35 anos de idade, que tenham histórico na família de diabetes, devem fazer exames. Pessoas acima de 40 anos, mulheres que tiveram gestações com filhos que pesaram mais de 4 quilos quando nasceu,
pessoas obesas, pessoas hipertensas, certo? Pessoas que têm histórico na família de doenças cardiovasculares, como infartos ou derrame cerebral, também devem ser investigados. Então, existe uma gama de pessoas que estão ali no fatores de risco, né? E muitas vezes eles não se preocupam em investigar ou, como alguns chegam para a gente dizendo, doutor, eu não vou procurar doença, então eu espero a doença me achar. Então, isso é muito ruim. Mas né? esse detalhe, doutor, por ser uma doença silenciosa e ela não acometer talvez de dores, ou algo que incomode a pessoa, o paciente, isso pode levar a outros tipos de doença. Com certeza, com certeza. Isso é um fator bastante importante e que tem um impacto muito grande no paciente diabético. O paciente diabético tem 4 vezes mais chance de desenvolver doença cardíaca do que uma pessoa que não tem doença cardíaca. Certo. O diabético, né, incorre em sério risco de ficar cego. É a principal causa de cegueira no mundo todo, é o diabetes. Para você ter ideia. O impacto, a principal causa de amputações de membros de modo não traumático, ou seja, se não foi num acidente, as pessoas que amputam esses pés não traumáticos são os diabéticos, são líderes. Tá certo? Então, a gente precisa trabalhar um pouco nessa questão, porque a gente vai reduzir bastante o impacto. Ou seja, a comodidade, eu diria assim, e o silêncio que ocorre da doença é um forte indício de um tratamento tardio. Muito interessante a sua colocação, Leite. Olha só, existe 2 grandes estudos, que são estudos seminais, são estudos basilares do tratamento do diabetes. O DCCT, que foi feito com diabéticos tipo 1 nos Estados Unidos e publicado em 1994, e o UKPDS, que foi feito com diabéticos tipo 2 no Reino Unido e publicado em 1997. Esses estudos foram estudos grandes, com mais de 5.000 pessoas envolvidas e acompanhadas por mais de 10 anos. E o que observou-se? Que o tratamento, né, dessas pessoas foi colocado 2 grupos de pessoas diabéticas, um grupo fazendo o tratamento convencional da época e um outro grupo fazendo um tratamento intensivo, exploratório, com busca ativa das complicações, dos sintomas e tratando esses sintomas o mais precocemente possível, de modo que aqueles pacientes pudessem ficar dentro do que eles chamaram de controle metabólico da diabetes. Esse outro ficou no tratamento apenas sintomático, para que ele não tivesse sintoma. E a diabetes, consequentemente, ficou um pouco mais elevada. E veja que interessante. No final do tratamento, esse grupo que estava no tratamento convencional morreu mais pessoas. Tinham mais pessoas fazendo diálise. Tinham mais pessoas amputadas, tinham mais pessoas cegas e tinham pessoas com mais complicações do que esse grupo aqui. E o mais interessante é que esses 2 estudos eles fizeram uma reanálise 10 anos após terminado o estudo. O que é que se fez? Juntou todo mundo no melhor grupo, intensificou o tratamento daquelas pessoas que não estavam sendo adequadamente tratadas. Certo. E o que se observou? Um aumento ainda maior da mortalidade quando se intensificou o tratamento. Então, se não tratarmos de modo adequado desde o início o diabetes, a diabetes não vai diminuir o seu prognóstico de mortalidade. Tá certo? E se a gente conseguir adequar isso de maneira intensiva, desde o início da doença, isso é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil existe um lapso de diagnóstico de 7 anos. Né? Isso já é um impacto muito grande. Sim. Certo? Por quê? Porque depois de 7 anos eu já vou ter muitas complicações. E eu preciso, então, evitar essa situação. Certo. Então, a gente precisa trabalhar um pouco nessa questão de realmente prevenir o diagnóstico precoce para tratar adequadamente. Quando eu trato adequadamente, a mortalidade e as complicações são menores, mesmo que eu tenha o mesmo controle semelhante do ponto de vista metabólico entre os dois grupos de estudo. Então, isso mostra que existe o que nos estudos se fala numa memória metabólica benéfica àquelas pessoas que foram tratadas desde o início, intensivamente. Porque o que se observa é o seguinte, que ao longo dos anos vai se perdendo o controle.
No entanto, quando eu controlo efetivamente a doença desde o início, quando eu perder o controle, as complicações vão ser menores. A tendência é ser muito menor, né? Exato, e reduzir bastante o impacto. Com o apoio da Marmoraria Juazeiro, neste mês de novembro, está pensando em deixar sua residência ou empresa mais elegante com produtos de qualidade, beleza e um ótimo custo-benefício? A Marmoraria Juazeiro, em parceria com arquitetos ambientes planejados, juntou tudo isso num só lugar, trazendo mais praticidade, conforto e segurança. Na Marmoraria Juazeiro, você vai encontrar o que há de melhor em mármore e granito na medida certa. Venha para a Marmoraria Juazeiro e faça já o seu orçamento sem nenhum custo e transforme seus sonhos em plena realidade. Avenida Padre Cícero 4442 e atende também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Doutor Eric, o senhor está me dizendo que a questão educacional aliada a um processo preventivo, nós teremos aí um forte indicador de redução da doença. Exatamente. Nós vamos ter um impacto sobre a doença no sentido de diminuir a mortalidade da doença, sim, diminuir a morbidade da doença. Mas, antes de adoecer, a gente pode prevenir também que essas pessoas não adoeçam. Então, além de estudos mostrando o benefício, né, de que o tratamento adequado, precoce e consistente traz benefício, traz qualidade de vida para quem tem diabetes, a gente também pode levar qualidade de vida para aquelas pessoas que têm uma maior tendência de desenvolver diabetes. Se a gente conseguir trabalhar com elas a questão da prevenção da doença e a adequação terapêutica, né, não somente medicamentosa, mas do ponto de vista educacional, como você falou, melhorando a qualidade da alimentação, melhorando a qualidade das atividades físicas, do ponto de vista clínico, você vai ter realmente um impacto também na melhora da qualidade de vida desse paciente. Com certeza, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que lhe agradeço. Seu compromisso mensal de estar aqui no programa, porque é a pedido dos nossos telespectadores, viu? Oh, muito obrigado. Queremos o senhor aqui mais vezes, aqui, que nós recebemos muitas mensagens com as suas informações e se faz necessária a sua presença aqui, conforme nós conversamos nos bastidores. Seu compromisso com o programa Café com Leite agora vai ser mensal. Além de trazer grandes profissionais aqui, o senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Leite. E é uma grande honra participar do seu programa, sim. Até breve, né? Com certeza. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no aplicativo do programa Café com Leite, na rádio web Café com Leite, no site programacafécomleite.com.br, no site tvverdevale.tv, no Facebook, no Instagram. De todas as formas, o programa Café com Leite chega até você com informações importantes. Amanhã estaremos de volta com um novo tema, um novo convidado para você. Um abraço a todos e até lá. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.